Hoje é segunda-feira, 17 de outubro de 2022, dia do 9º programa eleitoral gratuito dos candidatos a presidente da República nesse segundo turno. Olha só, ontem foi o primeiro debate, passamos da marca da metade, faltam 14 dias para acabar. Respira fundo, segundo turno, segunda edição da nossa live especial Eleições 2022. Novamente vamos nos reunir aqui em casa, eu, as jornalistas Marilis Pereira Jorge, Flávia Tavares e o cientista político Christian Lynch. Você está convidado a acompanhar conosco a contagem dos votos que vai definir o futuro do nosso país. Aliás, definir mesmo, né? Definir em tantos sentidos. Participação especial do nosso time de jornalismo em Brasília, na boca do TSE, em vários estados apurando os resultados regionais. Se inscreve no canal, ativa o sininho, passa um café, junta-se a gente para debater, comemorar ou chorar. Aliás, você já é assinante premium? Cara, faz tanta diferença pra gente. R$10 por mês. Vamos reagir? Vem! Agora é o programa da esperança, do futuro, do trabalho, da democracia. Agora é Lula presidente. A propaganda de Bolsonaro diz que Lula foi o mais votado entre os presos. Ora, Lula também foi o mais votado entre os cristãos, as mulheres, entre os jovens, trabalhadores, empreendedores. O mais votado na maioria dos estados e até no exterior. Afinal, Lula foi o candidato mais votado da história. Foram 57 milhões de brasileiros, que eles chamam de criminosos. Lula é o mais votado pelos criminosos. Quem tem amizade com criminosos é Bolsonaro, que sempre andou com milicianos, assassinos e hoje está ajudando a armar o crime organizado. Como é que uma pessoa se diz honesto ligada à milícia do Rio de Janeiro? O cara que compra 51 imóveis aí a dinheiro vivo, né? Não tem outra palavra a não ser lavagem de dinheiro, né? Rachar dinheiro. Ele que fala que o Lula é ladrão, mas ladrão é ele e a família dele. Você já deve ter recebido pelo Zap muitas fake. Interessante, né? Eu não sei se vocês repararam, eles mudaram o âncora homem. A âncora mulher continua a mesma, é a âncora principal. Mas o PT estava trabalhando com um outro âncora homem, mudou. É um cara que tem uma fala mais mansa, né? Mais mineiro. Enfim, resposta perfeita ao mesmo tempo, resposta fácil cá entre nós, né? Quando você tem 5, 6 milhões de votos a mais, você pode dizer que você é mais votado em todos os quesitos mesmo. Essa é a vantagem. Agora, essa coisa que o Bolsonaro chama de criminosos, eu não sei se eles gravaram isso antes do debate de domingo ou depois. Possivelmente gravaram antes, porque senão teriam se aproveitado no instante do debate, né? Mas o Bolsonaro fez isso no debate de ontem, naquele momento em que o Lula estava no... Ele erra o nome da favela, né? Estava no complexo... Na verdade, o Lula estava no complexo do Alemão. O Bolsonaro confunde com o do Salgueiro. O Lula estava no complexo do Alemão cercado de criminosos, quando ele estava cercado das pessoas, né? Para atacar o Lula, o Bolsonaro frequentemente corre esse risco, né, de dizer que ele acaba chamando todo mundo de criminoso, né? E todo mundo é mais metade dos eleitores que é quase metade dos eleitores que votaram no primeiro turno, né? Mais da metade dos eleitores quando a gente pensa em termos absolutos entre os dois candidatos, né, que receberam mais votos. Enfim. Fake news de Bolsonaro contra Lula. Ele abusa da fé dos brasileiros com mentiras sobre fechar as igrejas, ideologia de gênero, sobre defender o aborto e absurdos como esse dos banheiros unissex nas escolas.
As mentiras de Bolsonaro têm um único objetivo: desviar a atenção dos reais problemas do nosso país por conta do seu governo desastroso, como a fome, inflação alta, desemprego, desmontes na educação e na saúde, desmatamento e tantos outros. Foi com mentiras e fake news que Bolsonaro se elegeu em 2018. Assim, ele conduziu também todo o seu governo. E agora, ele tenta enganar o povo mais uma vez nessa eleição. Não é à toa que ele já foi condenado na justiça por mais de 30 fake news só nessa campanha. Fake news faz parte da nossa vida. Ainda bem que o brasileiro não acredita mais em Bolsonaro. E toda vez que ele abre a boca, ele destila ódio, prega arma, guerra. Não pode ser de Deus. Continue atento, porque ainda vem muita mentira por aí. Mas a verdade vai vencer. Eu quero discutir a vida das pessoas, é o seu dia a dia. Eu quero discutir quem vai gerar emprego, como pagar salário, como aumentar salário, como levar comida na mesa das pessoas 3 vezes por dia, 4 vezes por dia, como garantir que a pessoa tenha acesso à cultura, ao lazer. Se você vota em alguém que está ganhando o seu voto por conta da mentira, esse cara vai governar de forma mentirosa e você é quem vai pagar o preço. Eu quero ganhar uma eleição olhando no seu olho. Olhando no olho como eu estou olhando, dizendo: eu vou ser presidente para cuidar de vocês, para cuidar da família, para cuidar da comunidade, para cuidar do povo brasileiro. Esse é meu compromisso. O resto é lorota e não acredite. Quando nós escutamos o presidente Lula, a gente vê nos olhos dele que ele está falando com sinceridade. É muito interessante essa dobradinha, né? Câmera fecha no olho, o Lula olha no olho da câmera e ele olha sorrindo, isso é importante, né? Tá gerando empatia. Aí a frase imediatamente depois é: o Lula olha no olho. Imagina, o cara que estava sendo entrevistado não podia imaginar, mas aí o editor faz essa esperteza, é um pouco sublinhar. Olha aqui, o Lula está sendo empático, o Lula está se relacionando com você, o Lula é humano, é uma maneira de... É um truque de edição, no fim das contas, em que a fala seguinte sublinha o que você apenas viu, explica o que você apenas viu, mas ao mesmo tempo faz com que aquele momento que você viu anteriormente fique mais denso, né, de emoção. Enfim, sempre essa observação continuada de que na lida com as emoções positivas, o programa do Lula é sempre muito melhor. É muito mais próximo do Evangelho. A Bíblia orienta para nós que aquele que melhor cuida dos pobres é aquele que deve ser o nosso líder. Pela verdade, pelo Brasil. Agora é Lula! Para cuidar do povo brasileiro, Lula vai dar crédito para o empreendedor a juros baixos com o Empreende Brasil. No tempo de Lula, para nós empreendedores, havia prosperidade, porque havia incentivo do governo. Lula também vai zerar as filas de consultas, exames e cirurgias com o mutirão do SUS. Para as pessoas conseguirem realmente ter uma saúde de qualidade que as pessoas merecem. E Lula vai investir em creches e ensino em tempo integral para melhorar a qualidade da educação e a vida das famílias. Lula é um... Sabe, essa questão, na periferia urbana, essa questão da creche com ensino integral é um troço tão chave. Aliás, ensino integral é uma questão chave na periferia urbana, da creche ao ensino médio. Sabe por quê? Porque pai e mãe trabalham. E você trabalha período integral, né? Então isso quer dizer que a escola tá ali com o seu filho, tipo, da manhã até depois do almoço, até 2 horas da tarde e tal. Então depois seu filho volta para casa e você não tem quem cuide dele. Às vezes são montadas cooperativas, né? Uma vizinha que cuida, fica de olho e tal. Tem um jeito assim, meio... Mas é uma vida de aflição. Então às vezes a classe média não tem muito noção de como que essa é uma promessa antiga aqui, ó. Uma campanha atrás da outra, sempre tem alguém que promete isso. E é tão chave, sabe? Um candidato competente que sempre priorizou a educação. Agora é o amor, deixa o coração chamar. O Brasil tem jeito.
Brasil precisa de algo mais do que um presidente da República. O Brasil precisa de alguém que goste do povo brasileiro. E vamos... Percebe essa coisa de como cada vez mais o Lula e os aliados do Lula estão aparecendo de camisa branca. Isso foi um pedido, uma sugestão, na verdade, da Simone Tebet para descolar da ideia do vermelho que é tão ligado à esquerda e ao PT, né? Não, se isso aqui é uma campanha de frente ampla, a cor dominante dos candidatos, de quem está ali na campanha, não pode ser mais o vermelho. É evidente que nas manifestações continua lá presente, né? Mas muitas bandeiras brancas também, né? Agora é Lula lá, quero de novo ser feliz. Quero mudar o meu país. Pela democracia, agora é Lula. Alguém já viu alguém pedindo um pão na porta ali no caixa da padaria? Você não vê, pô. Mentira. 33 milhões de pessoas passam fome no país. A economia está bombando. Mentira. A inflação dos alimentos está sufocando as famílias. O Brasil está dando certo. Mentira. Há 4 anos o salário não tem aumento real e quase 80% das famílias estão endividadas. A verdade é uma só. O Brasil não aguenta mais Bolsonaro. O candidato a governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e sua equipe foram atacados por criminosos em Paraisópolis. Há alguns dias houve um atentado contra uma igreja onde a primeira-dama, Michele Bolsonaro, faria um encontro com mulheres no Nordeste. E em 2018, o próprio presidente sofreu uma tentativa de assassinato. Seguiremos trabalhando forte e de cabeça erguida contra o crime. Gente, vamos lá. Paraisópolis, como muitos lugares pobres do Brasil, tem tiroteios frequentes. O que todo mundo, inclusive a Polícia Militar, inclusive a Polícia Civil, disseram é que estava acontecendo uma troca de tiros entre polícias e bandidos próximo de onde estava o Tarcísio. Não tinha rigorosamente nada a ver com a visita dele. Então, num determinado momento, chegaram lá, as equipes de segurança chegaram lá e ajudaram a equipe do Tarcísio a sair do lugar e pronto. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Isto é a realidade violenta das favelas e periferias brasileiras. É o cotidiano. Polícia trocando tiro com gente na rua, às vezes bandido, nem sempre. De fato, houve um sujeito que deu um tiro no muro de uma igreja algumas horas antes da primeira-dama Michele Bolsonaro fazer um culto lá. A gente ainda não tem informação nem se uma coisa tinha a ver com a outra. Porque a gente sabe que era um homem jovem sem antecedentes criminais. Não sabemos se há conotação política ou não. Agora, existe um problema, cara. Existe um problema no Brasil. Tem cada vez mais arma em circulação. E mais armas em circulação dão oportunidades, ainda mais quando você não tem qualquer tipo de rigor para saber para quem que você vende armas. Mais armas em circulação permitem lobos solitários, entendeu? Como esse garoto que deu um tiro, sabe-se lá por quê, no muro dessa igreja, o que é grave independentemente de a primeira-dama estar para ir para essa igreja ou não. E claro, teve a facada no Bolsonaro, que foi uma pessoa com problemas mentais, que deu, e poderia ter custado a vida do presidente. O ponto é, estamos num país cada vez mais violento, nós temos um problema de segurança pública nesse país, entendeu? Um problema que passa pela reforma das polícias, que passa por aumento de controle de armas. Aliás, 3/4 da população
é favorável a ter maior controle de armas. 3/4 da população é contra venda desenfreada de armas. Por quê? Porque as pessoas entendem que esse troço é perigoso. Enfim, gente, a partir daqui, desse alerta, o programa do Bolsonaro hoje é uma repetição do programa de sábado. Para variar, eu acho que eles decidiram que eles não vão fazer 6 programas por semana, vão fazer 5, 4, e vão ficar repetindo, sei lá. Eles gostam dos programas repetidos deles. Então, como de praxe, eu não vou recomentar um programa que já foi comentado. Aqui entra, a partir daqui, a reação que eu tive no sábado ao programa do presidente Jair Bolsonaro. Então vamos lá. Começa agora o programa Bolsonaro Presidente. Como você sabe, a imprensa não mostra tudo aquilo que o presidente Bolsonaro fez. Então, vamos dizer a verdade. A primeira vacina contra a Covid aplicada no mundo foi em dezembro de 2020 na Inglaterra. O mundo inteiro estava atrás de vacina. Em 17 de janeiro, a primeira vacina foi aplicada aqui, no Brasil, no mesmo dia que a Anvisa autorizou a vacinação no país. Eles não têm a imagem da primeira vacina sendo aplicada, né? Por que eles não têm essa imagem? Porque a pessoa que está do lado da senhora sendo vacinada, que é uma enfermeira, é o governador paulista João Dória. Por que a gente tinha a vacina cedo? Porque o governo federal agiu? Não. Porque o Butantan, no estado de São Paulo, trouxe uma vacina chinesa e produziu essa vacina dentro do Brasil. Enquanto isso, a Pfizer, que é ainda uma das principais produtoras de vacinas, e foi uma das primeiras a ter vacina pronta, ficava mandando e-mail para o governo Jair Bolsonaro, tentando vender vacina para o Brasil, e o governo federal se recusava a comprar. Então, a sugestão de que algo na vacinação tenha dado certo por qualquer tipo de influência de Jair Bolsonaro é mentira. Agora, claro, por que eles estão trazendo essa questão? Desculpa, eu já interrompi na sacada, na partida do programa. Por que eles estão trazendo essa questão? Porque um dos pontos mais fracos de Jair Bolsonaro, um dos pontos que fazem com que, nós sempre falamos, né? Aquela típica senhora periférica, aquela típica senhora evangélica, da classe C, que mora ali entre a classe média e a pobreza, que batalha para criar seus filhos, que tem medo de seus filhos serem capturados pelo crime, que tem medo da violência, que batalha para conseguir que seus filhos se eduquem e possam, de repente, chegar a uma universidade. Essa senhora, ela é profundamente conservadora do ponto de vista das questões de costumes. E, no entanto, ela é profundamente preocupada com a saúde dos seus filhos. E o grande pé de barro do Bolsonaro é a insensibilidade dele durante a pandemia. Esse é o problema do Bolsonaro. Então, eles estão tentando agora reinventar a história para tentar convencer alguém de que nós temos vacina porque o governo federal, de alguma forma, agiu. Putz, cara, a Anvisa tinha que confrontar o governo para conseguir liberar essas coisas. Isso é reescrever a história completa. Agora, é o problema que eles têm, eles estão atacando aqui o problema. E já no dia seguinte, todos os estados brasileiros estavam recebendo a vacina. Coronavac. Para que fique claro, a vacinação no Brasil foi considerada uma das mais eficientes do mundo. Agora o outro lado. Por que a vacinação do Brasil é considerada uma das mais eficientes do mundo? Porque nós temos uma superestrutura de vacinação que vem da década de 1970, aliás, que vem do regime militar. E essa super infraestrutura conseguiu sobreviver ao boicote feito pelo governo federal. Porque, olha, o governo federal trabalhou duríssimo, para boicotar. Vocês lembram daquela conversa do fique em casa, que a economia a gente vê depois? Se Bolsonaro tivesse pedido para todo mundo ficar em casa, pode ter certeza que as notícias da imprensa seriam assim. Governo vai quebrar a economia. Governo não deixa ninguém trabalhar. Eu sou da imprensa, desculpa, isso não é verdade. Isso não é verdade.
Até porque não foi assim que a imprensa lidou com a pandemia em nenhum outro lugar do mundo. Na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá. Não estou citando China, evidentemente, porque não é um país livre. Entendeu? Mas em democracias, a expectativa da imprensa era justamente aquilo. A gente não tem escolha numa pandemia dessas. As pessoas tinham que ir para casa. A gente tinha que fazer uma quarentena. Só que o presidente Bolsonaro, além de cuidar da saúde, cuidou também da economia. Ele foi o único que defendeu as pessoas que precisavam trabalhar e teve sensibilidade e competência para garantir que milhões de brasileiros não passassem fome. Diferente do Lula, que mostrou desprezo pela vida dos brasileiros. Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus. Se você não entendeu, veja mais uma vez. Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus. Enquanto Lula dizia uma crueldade dessas, o presidente Bolsonaro fazia o maior programa de transferência de renda da história. Preservou 11 milhões de empregos e deu auxílio emergencial de R$600 para 68 milhões de brasileiros. O governo era contra esse auxílio, tá? Foi o Congresso que fez esse auxílio. Aí quando viram que o Congresso ia impor, foi todo mundo correndo, não, então tudo bem, fazer o quê, tal. E descobriram que o troço era fazer... O troço não derrubou de vez, pelo contrário, a popularidade do Bolsonaro. O Lula é dado a gafes, tá? Ele é dado a gafes e ele dá esses serviços, as coisas são cortadas de contexto dentro das falas totais, agora acabam, claro, servindo de força para a campanha dos adversários, né? Agradeço de coração ao Bolsonaro, ao presidente Bolsonaro, porque no meio de uma pandemia daquela, tanta verba que foi liberada, se fosse o PT, nós não tínhamos recebido nem isso aqui do que a gente recebeu. Além do auxílio emergencial, Bolsonaro criou o Auxílio Brasil, que, diga-se de passagem, os deputados do PT na Câmara votaram contra. Hoje, o Auxílio Brasil paga um mínimo de R$600 para 21 milhões de famílias brasileiras. O Brasil tá dando certo. Os empregos estão voltando com tudo. E nos próximos 4 anos, o presidente Bolsonaro vai acabar de vez com a fome no nosso país. Então o Auxílio Brasil ajudou? Melhorou. A gente compra algumas coisas para eles que não dava para comprar, o material escolar deles, tudo a gente compra. E quem mexe com o dinheiro é a senhora, não é ele não, né? Não, o dinheiro é eu que recebo, né? Pra ajudar. No Auxílio Brasil, a maioria das pessoas que recebem na família é a mulher. Mas quando é que é a menina aí? Tá previsto final do mês. Já agora? Eu quero provar um pouco de açaí? Vou, prova sim. Quer? Tirado hoje. E agora que a pandemia... Isso aí, aparentemente, tem esse jeitão de região norte, Amazonas ou Pará. Provavelmente foi filmado nos mesmos dias, no mesmo dia ali que aquela conversa de 2 dias atrás do Bolsonaro com as crianças. Não é um momento tão tocante, mas é tão difícil arrancar um momento natural do Bolsonaro, né? Isso acaba para o publicitário valendo ouro, né? E eles conseguem. Agora, gente, do que trata esse programa aqui até esse momento? Esse programa trata de conseguir humanizar o Bolsonaro. Dizer que, olha, ele é um cara preocupado com seres humanos, que ele é uma pessoa normal, tudo mais. Que é o grande desafio da turma de marketing dele. E esses filmetes eu acho eles eficientes, de interação dele com famílias aí e tal. Só começaram a fazer agora, vamos ver se o Bolsonaro rende mais. Ficou para trás e que o povo brasileiro escolheu a maioria de deputados, senadores e governadores que apoiam o presidente Bolsonaro, só ele vai ter força para manter o Auxílio Brasil de R$600.
eu não tenho a mais vaga ideia de qual é a relação entre ter governadores apoiando e manter o Auxílio Brasil de R$600. Qualquer congresso aprova esse tipo de coisa, tá? Não importa qual o governo, porque isso traz voto, entendeu? O que não traz voto é dizer que o deputado dizer que eu fui contra, entendeu? Isso que não... Agora, a gente tem sempre que lembrar que na lei orçamentária, no orçamento que o governo Bolsonaro mandou para o Congresso, não está previsto esse auxílio de R$600. Eles não têm previsão para esse negócio, até porque precisam construir um orçamento secreto, né? Precisa dar dinheiro para o Congresso Nacional. E cuidar ainda mais da nossa gente. Serão 2 milhões de novas moradias para as famílias de baixa renda, com o programa Casa Verde Amarela. E mais 15 mil médicos levando a saúde para o interior do país com o programa Médicos pelo Brasil. E a partir do ano que vem, Bolsonaro vai pagar o 13º do Auxílio Brasil para todas as mulheres que recebem o benefício. E o nosso presidente já garantiu, os R$600 vão continuar. Esse valor será mantido em todo o meu governo. Já está perfeitamente acertado com a equipe econômica e agora, com esse novo Congresso, que teremos a partir do ano que vem, tenha certeza, todas as pautas serão aprovadas com muita mais facilidade. Vai continuar o Auxílio Brasil de R$600 pra população. Vai continuar o governo honesto que não dá moleza pra corrupção. Vai continuar a verdade vencendo a mentira com as bênçãos do Criador. Vai continuar gasolina barata e o emprego voltando pro trabalhador. Liberdade e esperança para o bem da nossa gente. O futuro